Oi, oi, sejam todas bem-vindas. Para quem não me conhece, eu sou Jéssica Carvalho, responsável por todas as aulas aqui. E hoje nós vamos fazer essa flor aqui, linda, para aplicações variadas, mas eu vou trazer para aqui a ideia de a gente aplicar ela num top, que eu vou fazer junto com vocês também. E tem a opção aí de fazer ela assim, única, ou fazermos uma sobreposição de pétalas para que ela fique mais volumosa, tá? Eu usei o fio Cleia Mil na cor Aqua, vou deixar na descrição, tá? Tudo que eu usei. Usei também agulha 1,75, dois tipos de agulha 1,75, que eu até comento lá, que a depender aí da marca, elas têm, ó, tamanhos diferentes, tá? Essa é 1,75 e essa é 1,75, porém, uma é menor do que a outra, tá? Mas eu falo lá quando eu for fazer a troca. Essa minha flor aqui com o Cleia Mil e o meu ponto e a agulha que eu vou usar, com a quantidade certinha, ela ficou aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Ela está com 14 centímetros de largura aqui, tá? Vou medir assim como ela é só 5 pétalas, pra vocês terem ideia, mas se for contar aqui, ela vai ficar por igual, senão fica um pouquinho menor. Mas é 14 por 14, né? Porque a gente olha ela assim. É uma flor muito bonita, vocês vão amar muito, então bora lá pra aula. Ó, nós vamos dar início fazendo o nosso anel mágico, tá? Esse aqui eu vou fazer, como sempre eu faço, dando 2 voltas no dedo, tá? Dá as 2 voltinhas no dedo, insere a tua agulha aqui no centro e busca o fio que vem lá do novelo, soltou, segura o fio lá do novelo e a gente trava com um ponto, com uma correntinha aqui. Aqui dentro desse anel, nós vamos preencher com 20 pontos baixos, tá? Vai contando para não ter erro. Ó, 3, 4, 5, faz aí os 20 pontos baixos. Fiz aqui os meus 20 pontos baixos, vem lá no primeiro e fecha com ponto baixíssimo, tá? Vamos deixar o anel assim mesmo, aberto, depois a gente fecha ele um pouquinho, tá? E vamos fazer uma segunda camadinha aqui por cima mesmo, tá? Com mais 20 pontos baixos. É muito importante que ele tenha a mesma quantidade de pontos, tá? Se você tiver dúvida de onde você começou, você pega aí um marcador e você vai saber onde você começou aqui sua carreirinha, porque como é por cima, talvez confunda, mas é só contar, tá? Eu vou pegar aqui o marcador só para poder mostrar para vocês, não ter dúvida. Peraí. Ó, eu fiz aqui o meu primeiro ponto, então, pra gente não confundir, você chega aqui, ó, e só marca aqui, ou com o marcador, ou com o fio, e faz mais 20 pontos por cima, tá? Então, eu já fiz o primeiro e vou fazendo aqui por cima, não aperta esse ponto, tá? Ó, 2, 3, faz ele e tenta fazer com que esses pontos não fiquem embolando aqui em cima do outro, sabe? Tenta colocar mais ao ladinho dele, pra ele ficar assim, ó, tá? Então, faz aí os 20 e eu volto lá no finalzinho com vocês. Olha, eu já cheguei aqui, ó, contei direitinho os meus 20, eu venho aqui, fecho com ponto baixíssimo, tá? Eu vou puxar um pouquinho aqui esse cordão, esse fiozinho, para apertar mais um pouquinho o nosso anel mágico, mas eu não vou fechar ele muito agora. Lá na frente a gente vê o quanto que a gente vai querer fechar, é só para ele firmar mais um pouquinho aqui, tá? Nós fechamos com ponto baixíssimo, você faz uma corrente, vira aqui para o teu avesso, o nosso avesso é esse daqui, tá? E vamos trabalhar aqui nessa carreira toda pontos baixos, tá? Pegando aqui, ó, na laçadinha da frente aqui que a gente tem, como se fosse a laçadinha de cima, a laçadinha de baixo, tá? Então, eu tenho aqui, ó, eu vou fazer, ó, 20 pontos baixos. Então, aqui, esse daqui já conta como o primeiro, tá? Então, ó, 2, 3, e vamos pegando aqui bem com calma, ó.
4, 5 e vamos dar nossa volta inteira assim com os pontos baixos, tá? Contornei aqui, já fiz os meus 20 pontos baixos, pegando só na alcinha que eu falei pra vocês. E venho aqui, ó, fecho com ponto baixíssimo, tá? Uma corrente, nós estamos, ó, esse é o nosso lado avesso, que é onde tá o nosso fio. Então, vamos virar agora para o nosso lado certo. Ele embola assim mesmo, tá? Nessa primeira carreirinha ele vai ficar assim, depois a gente vai ajeitando ele. E eu vou fazer uma carreira de ponto caranguejo, porque eu quero um relevo aqui. Se você não quiser, não tem problema, tá? Mas, ó, eu vou fazer 20 pontos caranguejo aqui, ó. Ponto baixo, volta lá, ó. Ponto baixo, volta lá, ponto baixo, volta, ponto baixo. Ou seja, a gente vai fazer voltando, é ponto baixo, porém é voltando, tá? Porque eu quero que ele crie esse relevo aqui, tá bom? Olha, eu preciso desse relevo aqui porque eu quero que ela fique mais altinha. Se você não quiser, não precisa fazer, tá? Inclusive, se você não quiser que ela fique com essa carreirinha aqui que eu fiz, que fica com esse relevo aqui maior, é só você fazer, ao invés de ponto baixo, fazer pontos baixíssimos, tá? Mas faz um teste, fica legal, se você quer ela mais altinha. E faz aí, ó, os 20 pontos baixos, tá? Voltando assim, ó, só volta no ponto pra cá. Ponto de trás, ó, insere a agulha pra cá. E vamos fazer os nossos 20, eu já volto com vocês, tá? Chegamos aqui no nosso último ponto. Nós vamos deixar essa laçadinha aqui. Você vai inserir, ó. Nós finalizamos. Vai pegar aqui, ó, no mesmo pontinho. E vai puxar essa laçada lá pra trás. Para o nosso avesso. Tá? Só para poder puxar aqui para o nosso avesso. E a gente vai fazer agora pontos baixos, pegando... Lembra dessas laçadinhas que a gente deixou aqui, ó? A gente vai usar elas agora, tá? Ó. Então, a gente vai pegar nessas laçadinhas que ficaram aqui, ó. E vamos fazer. São 20 pontos baixos. Se nós deixamos 20 laçadinhas, 20 pontos baixos, tá? Ó. Fiz aqui o primeiro, deixa, ó, puxa essa parte pra cá, que fica fácil de vocês enxergarem, ó. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Se tiver acontecido de vocês pegarem uma laçadinha e tiver engolido alguma laçadinha aqui a mais, gente, não tem problema, pode fazer um aumento, tá? Isso daqui não vai interferir tanto assim, mas nós precisamos de 20 pontos baixos aqui, tá? Pegando nas laçadas de trás, se acontecer de ficar faltando alguma laçadinha, você pode fazer aumento, não tem problema, tá? Mas coloca 20 pontos baixos aqui. Chegando aqui, ó, fiz os meus 20 pontos baixos, pega lá no primeiro, fecha com ponto baixíssimo. E vamos criar nossas argolinhas aqui, que é onde vai nascer as nossas pétalas, tá? Ó, uma corrente, um ponto baixo no mesmo lugar. Então, observa, se nós temos 20 pontos baixos lá, nós vamos fazer 5 pétalas, significa que eu vou usar para cada argolinha 4 pontos. 5 vezes 4, 20, tá? Então, ó, eu fiz 1, 2, 3. Eu quero ela mais apertadinha assim mesmo, tá? Então, eu tô aqui, ó, 3, 4, gente. 4 correntinhas, minta. Eu vou saltar 1, 2, 3. No quarto, eu vou prender com ponto baixo. 1, 2, 3, 4 correntinhas. Salto 3 pontos. 1, 2, 3 no quarto. Prendo com ponto baixo. Então, nós vamos ter aqui 5 argolinhas, tá?
Faz aí até a gente chegar lá no final, 4 correntinhas, saltando 3 pontos, ó. 1, 2, 3 e prende no quarto, tá? Nós precisamos de 5 argolinhas aqui embaixo. Chegando aqui, ó, fiz as minhas 4 correntinhas. Lá no primeiro ponto baixo que a gente fez, a gente fecha com um ponto baixíssimo, tá? Primeiro pontinho baixo que eu fiz, venho aqui e prendo com ponto baixíssimo. Vem dentro da argola, olha só. Nós criamos alcinhas, né? Vem dentro aqui da alcinha, faz um ponto baixo, um meio ponto e uma sequência de 6 pontos altos. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Puxa um pouquinho, tá? Meio ponto, ponto baixo. Vamos repetir novamente. Já passa para outra alcinha, um ponto baixo, um meio ponto, uma sequência de 6 pontos altos. Ó, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Puxa um pouquinho, meio ponto, ponto baixo. E vamos repetir isso nas outras pétalas até chegar lá no finalzinho, tá? Olha só como tá já a nossa florzinha. Fiz aqui o meu último ponto baixo, eu vou passar o meu fio lá pra trás, tá? Vem aqui nesse primeiro ponto baixo da pétala seguinte, com a agulha de trás pra frente e busca aqui, ó, a nossa argolinha que a gente soltou e traz ela aqui pra trás, ó. Tá vendo? Trazendo ela aqui pra trás, a gente já trava com uma correntinha. Vamos fazer mais argolinhas aqui atrás, tá? Então, aqui eu já fiz a primeira que eu travei e vou fazer mais 7, ó. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A gente olhando assim, nós temos, ó, entre uma pétala e outra, deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. Entre uma pétala e outra aqui, a gente tem essas duas argolinhas que é a que forma do ponto, tá vendo, ó? Do ponto baixo. A gente vai usar elas, tá? Olha só, fiz as minhas 8 correntinhas, bem aqui no meio mesmo, ó. Tem essas duas argolinhas aqui que formam, ó. A gente vai usar elas, tá? Prende com ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Vai lá, ó. Bem aqui mesmo no meio, ó. Tem essas duas argolas aqui, tá vendo? Ó. A gente insere nela, ó, tá vendo? Bem onde a gente tem uma divisão de um ponto baixo pro outro da pétala. E prende com ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos virar aqui, deixa eu mostrar pra vocês de novo, ó. Entre uma pétala e outra, bem aqui onde tem um ponto baixo, ó. Tem essa alcinha aqui e tem essa, ó, aqui. A gente vai prender. E vamos fazer as nossas 5 alcinhas com 8 correntinhas até chegar lá no finalzinho, tá? Ó, cheguei aqui já pra minha última, já fiz aqui as 8 correntinhas e venho lá naquela primeira que a gente fez, ó. Primeira correntinha e prende com ponto baixíssimo, tá? Vai lá na primeira, prende com ponto baixíssimo. Olha só, eu tô usando a agulha 1,75. Só que, eu não sei se vocês já perceberam isso, elas variam muito de marca, tá? Eu nem lembro de qual que é essa daqui, mas eu sei que ela tinha aquele negócio de borracha aqui e ela fica mais pesada, eu fui e tirei. E eu peguei uma outra agulha 1,75 também, porém, ela é menor, tá?
Eu vou trabalhar com agulha menor agora, porque eu quero a minha pétala mais firme, tá? Se você tá trabalhando aí com A2, baixa para 1,75. Se você tá trabalhando com 1,75, baixa para uma 1,75 que seja menor ou a 1,5, tá? Para dar mais firmeza nas nossas pétalas agora e o ponto não ficar tão aberto. Então, eu gosto de colocar o ponto mais apertado aqui. Ó, fechamos com o ponto baixíssimo, eu vou vir aqui pra dentro da pétala e vou prender com o ponto baixo, tá? E vou subir 10 correntinhas, já contando com esse daqui, tá bom? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos voltar aqui na quarta correntinha, porém, nós vamos pegar o avesso da nossa corrente. Se você não quiser pegar no avesso, pode pegar aqui normal, tá? Eu pego assim porque eu gosto desse resultado que fica para o lado de cá. Vamos contar, ó. 1, 2, 3, no quarto, ó, tem essas laçadinhas que ficam no avesso do nosso ponto. A gente vai pegar atrás dela. Vou pegar aqui, ó. E faço um ponto alto. Já temos 2, tá? Que a gente conta com esse aqui que ficou pra virar. Então, vamos contar até lá embaixo, ó. 2. Nosso terceiro ponto. Quarto ponto. Quinto. Sexto. Meu telefone resolve tocar bem na hora, gente. Sétimo ponto. E oitavo, que é esse ponto baixo que a gente fez aqui, tá? E esse aqui eu pego ele aqui normal, tá, gente? Ó, oitavo ponto. Venho aqui na base, prendo com ponto baixo, tá? Pode puxar ele um pouquinho aqui pra ele ficar mais perto. E daqui mesmo a gente vira, tá? Vem aqui nesse ponto ao lado, ó. Nós temos o nosso 10º ponto, aqui a gente prendeu. Aqui no primeiro ponto, ó, eu faço um ponto baixo, pegando as duas laçadinhas normal, ó, ponto baixo, laço, pego só as alcinhas agora lá de baixo. A gente vai deixar essa de cá livre, tá? Ó, fiz um ponto baixo, fiz meio ponto e vou fazer ponto alto, ó. 1, 2, 3, 4, 5 e aqui 6. 6 pontos altos. Ó, nós ficamos com 6 pontos altos. Aí aqui, nesse último, eu vou acrescentar mais uma aqui. Então, totalizamos 7, tá? Sobe. Ó, acrescentei 2 correntes. E mais 3, ou seja, 5 correntinhas, tá? Vamos virar, vamos laçar e na nossa terceira, a gente faz um ponto alto. Contando aqui, a gente já tem 2, 3. Nesses casos aqui, a gente vai pegar normal, tá, gente? 3, 4. Então, tivemos um aumento aqui de 4 pontos altos. Nós estamos fazendo assim, tem que lembrar de virar pra gente pegar na alcinha de trás, como a gente tá fazendo. Vamos continuar, ó. Já temos 4. Olha só. 5, pegando lá na alcinha de baixo. 6, 7, 8, 9, 10, 11,
Aqui agora é meio ponto, então, ó, 11 pontos altos, meio ponto, aqui, ponto baixo, e vamos lá dentro, travamos com ponto baixo, certo? Vamos voltar novamente. Já aprendi com o ponto baixo, vamos voltar e fazer a mesma coisa. Nessa daqui a gente não vai ter aumento, tá? Ó, primeiro ponto é um ponto baixo, lá no segundo é o meio ponto, e vamos dar a sequência com pontos altos em cima de pontos altos. Olha só, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, e o nosso 11º ponto é aquela correntinha quando a gente vira aqui, 11 pontos altos. Vamos voltar, porque agora não vai ter aumento, tá? Ponto baixo, para uma carreira ficar mais retinha, outro, correntinha, e volta pegando na laçadinha de trás, olha só. 2, 3, 4, e desce até a gente completar 11 pontos altos, tá? Já volto com você. Conta já com esse primeiro aqui, faz 11 pontos e eu volto já já. Fiz os meus 11 pontos altos, a gente vai laçar, fazer o nosso meio ponto, ponto baixo, e prender dentro da nossa alcinha com ponto baixo. Nós agora vamos fazer a diminuição para ela voltar nesse formato aqui, tá? Então, se nós temos ela aumentando 4 pontos aqui, então a gente vai diminuir 4 pontos. Se nós temos 11 pontos altos, a gente vai deixar 4 a menos, tá? Então, vão ficar 7 pontos altos, né? 7, 8, 9, 10, 11, certo? Então, ó, prendi com ponto baixo, eu vou virar lá no meu primeiro ponto, eu vou fazer ponto baixo da mesma maneira, mais o meio ponto, e vou fazer os meus 7 pontos altos, né? A gente vai fazer as 4 pontos a menos do que o que a gente havia feito. Vamos lá? Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Como a gente sabe que nenhuma pétala é tão regular e tão igual assim, eu não gosto de fazer ela tão certinha. E o que que eu faço aqui? Eu fiz os meus 7 pontos altos e eu venho nesse daqui e eu faço meio ponto, para ele dar uma arredondada, tá? A gente vai fazer uma diminuição agora. A gente vai fazer assim, ó. Volta aqui, ó. A gente não vai fazer correntinha, tá? Terminei aqui com o meu meio ponto. Venho aqui no primeiro ponto alto, pego nas duas laçadas, tá? Faço ponto baixo. Aí, eu já começo daqui novamente. Aí, eu laço, faço meio ponto. Vamos lá, ó. Meio ponto. Meio ponto. E desço com os meus pontos altos. Eu vou contar com vocês aqui, ó. Um ponto alto. 2 pontos altos. 3 pontos altos. 4. E 5. Temos aqui agora o nosso meio ponto e o nosso ponto baixo. E a gente vai travar aqui dentro da nossa argola com ponto baixo. Nossa pétala está finalizada. A gente não vai arrematar,
E vamos fazer a mesma coisa que a gente fez nessa primeira aqui, tá? Eu vou dar início a mais essa daqui com vocês, aí vocês voltam o vídeo e faz a mesma coisa que a gente fez em todas. Porque como não vai arrematar, não vai ter necessidade, assim, da gente ficar repetindo aqui a mesma coisa, porque vão ser pétalas iguais. Olha, eu adiantei aqui para fazer a última pétala aqui, repetir novamente com vocês, pra gente já fazer o acabamento, tá? Então, eu já fiz essa e aí adiantei as outras, mas aqui agora vai ser igual, já pra gente sair daqui e já ir direto para o acabamento. Então, ó, finalizou a pétala, a gente já dá sequência a outra, certo? Então, aqui, ó, vem na alcinha, ponto baixo, e nós vamos subir nossas 10 correntinhas. Já conta com essa daqui como se fosse uma, tá? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Tendo aqui as nossas 10 correntinhas, nós vamos voltar. Quem for pegar no avesso aqui comigo, vai fazer igual, senão você vai pegar normal, tá? Conta 1, 2, 3, na quarta, faz um ponto alto. Eu vou pegar aqui por trás, então vou fazer. E vamos fazer até lá no final, que contando com essa daqui da virada, a gente vai ficar com 8 pontos altos, ó. 3, 4, 5, 6, 7 e 8º ponto é esse ponto baixo que a gente prendeu aqui para poder iniciar. Vem dentro do nosso espaço aqui, prende com ponto baixo. Vamos para nossa segunda volta. Onde tem o meu primeiro ponto baixo aqui, vai ser ponto baixo, laça, próximo aqui já é meio ponto, pegando lá naquela laçadinha da frente. E agora a gente vai ter uma sequência de 7 pontos altos, né? De 6 pontos altos, 3, 6 pontos altos. Então, vamos lá, ó. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Aí, aqui agora, nós vamos fazer um aumento nesse último ponto. Vamos colocar mais um ponto aqui dentro. Então, ficamos com um total de 7 pontos altos, sem contar o ponto baixo e o meio ponto, tá? Eu tô tendo como referência aqui os nossos pontos altos, que é o que vai mudar. Fazendo aqui, a gente vai fazer 5 correntinhas. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Laço. Nesse caso aqui, eu vou voltar na minha terceira corrente, tá? Na terceira eu vou entrar e vou fazer um ponto alto. Aqui eu pego o normal, tá? Não é na laçadinha de trás. Ó, próximo ponto alto, contando com essa da curvinha aqui que fica, nós já temos, ó, 1, 2, 3. E aqui no próximo, outro ponto, então nós tivemos um aumento aí de 4 pontos altos. Aí agora a gente vai, ó, a gente tá fazendo assim, mas não é, então a gente vira aqui para nós pegarmos na alcinha aqui de trás. E vamos dar sequência em pontos altos, tá? Da mesma maneira. Nós temos, ó, 4 daqui, mais 7 pontos que nós tivemos aqui. Então, vai dar um total de 11 pontos altos. Então, ó, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Tem que totalizar aqui 11 pontos altos. Laça, meio ponto e finalizamos com ponto baixo.
Esse início aqui, ele não muda, tá? Vem aqui dentro do nosso espaço, prende com ponto baixo, já vamos retornar. Essa carreira, ela não vai ter mudança, tá? Nem essa que a gente vai fazer agora para subir, nem para descer, tá? Então, vai ser essa carreira e a próxima, sem aumento e sem diminuição nenhuma. Eu vou fazer junto com vocês, tá? Para não ter dúvida. Aqui no meu ponto baixo, é ponto baixo, na próxima aqui é meio ponto, e eu faço 11 pontos altos. Vamos pegando aqui só nessa laçadinha, façam aí até chegar lá em cima e eu volto com vocês, tá? Vai dar um total de 11 pontos altos. 11 pontos altos. Não esquece desse daqui da curvinha, que ele é um ponto, porque ele fica menorzinho, por isso que é legal contar, para não ter dúvida, tá? Vamos retornar o nosso trabalho. Então, aqui eu faço um ponto baixo, mais uma corrente e volto novamente fazendo a mesma coisa. Vão ser 11 pontos altos, um meio ponto e um ponto baixo, até chegar lá no finalzinho e aí eu volto com vocês, tá? 11 pontos altos, um meio ponto e um ponto baixo. Já cheguei aqui, fiz o meu ponto baixo, venho aqui dentro e prendo com ponto baixo. Agora, a gente vai fazer a nossa diminuição de pétala para fazer as duas últimas carreiras, tá? Retornando aqui, no primeiro ponto é ponto baixo, no próximo ponto é meio ponto, e aqui, desses 11 pontos baixos, a gente vai fazer a mesma diminuição com a mesma quantidade de aumentos que a gente teve, que foram os 4 pontos, lembra? Então, a gente vai fazer 7 pontos altos. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Eu não gosto que fique esse recorte aqui quadrado, então eu laço e faço o meio ponto aqui. Meio ponto para finalizar, eu volto e nesse ponto alto aqui, ó, não vou fazer correntinha. No primeiro ponto alto aqui, que é ao lado, eu faço um ponto baixo, vou no próximo, já pegando na laçadinha de trás, faço meio ponto e desço com pontos altos agora. 1, 2, 3, meu fio embolando, eu odeio quando tá assim, gente. 3, 4 e 5. 5 pontos altos, aqui meio ponto e ponto baixo. Finalizamos aqui nossa pétala. Deixa eu desembolar aqui o meu fio e eu já volto. Ó, e agora a gente prende aqui com ponto baixo. Nós finalizamos nossa flor, tá? Agora a gente vai para o nosso acabamento, tá? Olha só, gente, aqui ela fica separada, tá vendo? Eu vou unir, juntar aqui, ó, 2 pontinhos, de 2 a 3 pontinhos aqui inicial, para que ela fique mais firme para o momento que eu for colocar ela no meu cropped, top, enfim, qualquer peça que seja, para que ela não fique tão aberta assim, tá? Eu gosto de dar uma firmeza maior nela, então a gente vai fazer essa união aqui. Então, eu quero que vocês observem. Vou até puxar aqui um pouquinho a laçada, porque eu quero mostrar pra vocês, ó. Nós vamos fazer a união da seguinte forma. Eu vou pegar, vem aqui no seu primeiro ponto aqui, ó, primeiro ponto, tá? Primeiro pontinho. Se você tiver pego, como eu fiz, na laçadinha, pra ficar assim, ó, ele vai estar com esses dois, com as duas laçadinhas, igual o ponto mesmo normal. Se você tiver pego normal, você não vai ter duas laçadas, você vai ter
só uma, tá? Então, você vai pegar nela. Eu venho aqui, ó, no primeiro ponto que a gente tem, eu vou pegar só na laçadinha e vou puxar com ponto baixíssimo. Vem aqui no próximo ponto aqui ao lado da pétala de cá, ó, e você vai pegar na laçadinha de cima dela e na laçadinha de baixo do próximo ponto, tá? Eu vou falando e vocês ouvindo vai conseguir até me compreender se vocês não conseguirem ver tão nitidamente assim, ó. Na laçada de cima, tá vendo, ó? Na laçadinha de cima e vem para o outro ponto aqui, eu vou pegar na laçadinha de baixo. Vou puxar fazendo ponto baixíssimo. Venho na laçadinha de cima, nós já emendamos dois, né? Vem na laçadinha de cima da pétala de cá e na pétala daqui, eu pego na laçadinha de baixo. E puxo com pontos baixíssimos. Aqui pra mim já tá bom essa emenda aqui, tá? Eu não preciso fechar mais ela. Então, agora a gente vai fazer o acabamento separado, tá? Vamos lá. Ponto baixo, tá? Eu tenho aqui, ó. 1, 2, 3 e 4. 4 pontos baixos. Aí, cheguei aqui no finalzinho, onde eu tenho essa primeira curvinha, tá? Aqui, ó, dentro dele, eu faço um ponto baixo e vou fazer outro, porém, eu vou pegar um fiozinho assim, ó, da laçadinha, pra poder dar mais uma firmeza e não ficar um buraco. Não repuxa o seu ponto, tá? Porque se você repuxar, vai ficar aqui o espaço, o buraquinho aqui mostrando. Então, a gente faz assim, e aí esse ponto baixo, ele já fica aqui já mais fechado, tá? Então, aqui agora eu tenho esse espaço aqui. Você vem nele e você faz o ponto baixo normal. Um ponto baixo, tá? Vem aqui, ó, nós já estamos na segunda carreira. Vem dentro aqui, abraçando o mesmo ponto, faz um ponto baixo. Aí, vamos fazer outro ponto dentro. Aí, eu pego uma laçadinha do ponto anterior aqui, ó, só para ela me dar mais firmeza. E não puxa tanto, para que não abra o espaço aqui da nossa flor. Aqui é a união, ponto baixo, e aqui agora a gente tem esses 4 pontos que foi o do aumento que a gente fez. Então, é um ponto para cada. A gente vai fazer, ó, um no próximo aqui, faz outro no próximo aqui. Você faz outro, 3 pontos, e aqui, ó, bem na pontinha, é o nosso 4º ponto. Nós vamos dar uma arredondada aqui agora, nesse parte aqui da nossa pétala, tá? Então, aqui agora você faz outro ponto baixo. Venha pra aqui, ó. Nós temos aqui, ó, e você pega bem no ponto mesmo, tá? Você vem, ó, e faz o ponto baixo alongado. Nem sei se o termo é esse, mas eu denominei assim. Em vez de puxar as 2 laçadas de vez, ó, você puxa uma e agora puxa as 2. Ele fica maior, tá? Agora, vamos abraçar o ponto aqui e vamos fazer, ó. Puxa uma e agora puxa as 2, tá? Vamos voltar dentro do mesmo espaço, aí vai lá puxa uma laçadinha aqui do ponto anterior, ó, bem de leve, sem repuxar, puxa o seu fio aqui, faz outro ponto baixo alongado. Agora, aqui nessa união, faz outro. Nós estamos ainda no ponto baixo alongado, tá? Baixo, gente, não é alto, falei errado. Faz aqui no meio agora, outro ponto baixo alongado. Chegamos aqui onde nós temos essa curvinha, onde é ponto, e aqui agora eu faço ponto baixo normal. Vocês podem ir observando a pétala de vocês, tá? Isso daqui não vai ser uma regra, vocês podem mudar, até porque vai depender muito do ponto de vocês. Mas é importante que vocês só observem que ele não pode embabadar, mas também não pode repuxar seu ponto, tá? Então, eu tô falando aqui, mas isso não é uma regra. Vocês observando aí o trabalho de vocês vão entender onde que vão encaixar direitinho os pontos, tá?
Aqui, como é curva, sempre coloca outro ponto para ele não repuxar. Então, ó. E aqui eu tenho outro ponto e eu vou fazendo assim, tá? Aqui, ó, eu tenho esse buraquinho aqui que é a divisão de um ponto e outro. Eu faço um ponto baixo. Aqui eu achei um outro ponto, ele tá meio abertinho, tá vendo? Aí eu pego uma laçadinha do ponto anterior e faço ponto baixo. Venho aqui já no próximo, ó, e faço ponto baixo. Cheguei no cantinho, é sempre 2 pontos, para que ele faça um arredondamento e não repuxe minha pétala. Olha como é legal esse lado, a gente fazer ele com uma diminuição menor, para nossa pétala não ficar igual, ó. Você vê que esse lado que a gente começa, ele fica menor, ele fica mais acentuado do que esse lado. E a ideia é essa, porque não existe flor com pétalas idênticas, né? E a gente vai descer aqui agora, ó, fazendo pontos baixos, tá? Então, faço ponto baixo, ó, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, que foi justamente a quantidade que a gente tem para poder iniciar nossa pétala. Agora, a gente vai fazer mais um fechamento aqui, e aí as outras vocês vão continuar, porque vai ser igual. Deixa eu só desembolar meu fio. Vamos fazer aqui a nossa emendinha ao lado, e eu quero que vocês vejam assim, a gente terminou com um ponto baixo aqui, porém, se eu já for passar pra cá, ó, ele vai ficar esse buraquinho, tá vendo? E eu não gosto. Aí, aqui, ó, a gente terminou com ponto baixo, eu venho aqui e eu faço ponto baixíssimo. Aí, eu já passo para o primeiro ponto aqui da pétala do lado com ponto baixíssimo e já volto fazendo a emenda, tá? Volta lá, ó. Aí, volta aqui na laçadinha de cima. Pego e volto aqui pra laçadinha de baixo do primeiro ponto. Ó, ficou até folgado aqui, eu vou até voltar pra fazer novamente, ó. Que ele precisa ficar um ponto bonito, tá? Então, deixa eu refazer aqui o meu, ó. Faço aqui ponto baixíssimo, apertado, pra que ele não fique folgando, ó. E venho aqui pro lado e faço ponto baixíssimo, agora sim, tá? E aí, eu vou vir aqui agora, ó, na laçadinha de cima do ponto lá da outra pétala, com a laçadinha de baixo dessa pétala aqui. Ele fica chatinho para poder colocar, mas isso já evita a gente ter que ficar fazendo arremates. Então, eu prefiro fazer isso daqui assim. Mas, se tiver uma outra forma, ó, laçadinha de cima da pétala de cá do meu lado direito e da minha mão esquerda, pétala, a laçadinha de baixo. Mas, se tiver uma outra maneira de você fazer, fique à vontade. Ó, laçada de cima com laçada de baixo. Já uni os meus 3, olha como já dá diferença. Tá vendo? As nossas pétalas unidas e a pétala aqui como ela fica separada, ó. Então, isso vai dar firmeza pra gente. Faça aí o acabamento todo. E aí, eu vou voltar com vocês com a minha finalizada, só para poder mostrar para vocês, falar sobre questão do tamanho de fio para arremate. E vou trazer também outras opções de aplicação, para a gente fazer num cropped, num top, que eu vou trazer aqui pro canal também, para vocês fazerem junto comigo, tá? Eu volto já já. Já fiz aqui o meu contorno todo, fiz o meu último ponto baixo aqui. Vou cortar, eu vou deixar um fio maior, porque eu gosto de fazer umas costuras, tá? No trabalhado da peça que a gente vai fazer. E eu vou cortar aqui e vou fechar lá com ponto baixíssimo no próximo aqui, porque a gente já fez essa emenda, né? A gente já fechou uma pétala na outra. Então, o último ponto baixo, aí eu venho aqui, ó, e fecho com ponto baixíssimo. E pode encerrar aqui a sua peça, tá? Puxa aqui o seu fio. Se for um fio de algodão, ele não vai escorregar, se você deixar ele assim sem um arremate, então não tem problema. Aí eu volto aqui, ó, no mesmo lugarzinho ou um pouco abaixo
e puxo esse fio lá pra trás e deixo ele disponível lá pra gente poder fazer a nossa costura e a nossa flor está pronta. Você pode fazer a aplicação dela assim, pura, porém eu vou fazer uma aplicação dupla, tá? Eu vou trazer um outro vídeo com pétalas separadas que a gente vai fazer para que a gente use elas com a base embaixo e a gente sobrepor essa em cima para dar mais volume. Mas só essa daqui ela já fica incrível. Ó, lá logo no início eu falei para vocês que eu tinha puxado pouco, né, esse fiozinho daqui. Mas vocês podem puxar ele mais, tá? Puxa com calma para que o seu fio não arrebente, ó. Fechei ele quase todo, tá vendo? Aí você vai puxando, cuidado para não quebrar, porque se você quebrar esse fio aqui, ele pode correr o risco de soltar. Então, puxa com delicadeza e já fica fechadinho, tá? Eu acho essa flor incrível. Aí aqui, antes de fazer, eu não corto ele aqui assim do jeito que tá. Eu ainda venho com a minha agulha aqui, transpasso ele por alguns pontos aqui por baixo, não passo por o anel, para evitar de deformar, ó, porque a gente tem um miolinho muito bonito. Então, eu passo aqui, venho pra cá, ó, pra esses pontos aqui, dessas pétalas, passo eles por aqui, e aí depois eu venho com a cola e passo a minha colinha, ó, passo em todos esses fios aqui, aí eu venho e puxo ele pra cá, faço um nozinho, e aí eu já posso arrematar e colar, tá? Porque como ele vai ficar costurado na peça, não vai ter problema. Aí eu venho aqui, ó, puxo ele pra cá, pego um fiozinho aqui, ó, aí eu pego só uma perninha do fio, ó, vou puxar só uma perninha, e aí faço um nozinho, faço aqui alguns nós, e cortamos, estamos com nossa pétala, nossa flor pronta. Eu acho essa flor linda. Eu corto e depois eu passo uma colinha ali, tá? Como eu falei, vai ser costurado, então não tem problema de ficar essa pontinha aqui, porque ela vai ficar costurada em cima da peça, não tem problema nenhum, tá, gente? Então, flor finalizada. Usem e abusem, porque é uma flor linda, acho muito delicada. E próxima aula eu venho com a sobreposição das outras pétalas. E depois vou vir com o cropped também, tá?